Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 181. Estamos trabalhando o tema A Vereda dos Justos, baseado então em algumas lições do livro de Provérbios. Hoje temos um dia nublado, não sei se o sol vai aparecer, mas nós já estamos aqui. E nós vamos dar continuidade, então, ao nosso devocional Florescer. E depois nós vamos cultuar ao nosso Deus, né? Um domingo de culto, de adoração ao nosso Deus. O capítulo 6 de Provérbios, ele traz para nós 4 advertências muito importantes, né? Então, ele é o capítulo das advertências. E nós vamos então ver cada uma delas. E nós vamos começar então pela primeira, que está em Provérbios, capítulo 6, versículos de 1 a 5, que nos dizem assim: advertência contra servir de fiador. Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que diz os teus lábios, e estás presos com a palavra da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, livra-te, pois caístes nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos seus olhos, nem repousa suas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Então, a primeira advertência de Salomão ao seu filho é: não seja fiador. Então, as condições de empréstimo daquela época não são as mesmas de hoje, né? Mas ser fiador sempre coloca, sempre, né, se colocar numa situação de risco que pode levar a pessoa até mesmo à falência financeira. Muitas pessoas têm suas vidas desorganizadas por desejarem sempre mais ou por tentarem, então, preencher com dinheiro as suas faltas pessoais, como de presença de afeto, como da presença de um vínculo afetivo, de um amor significativo, então, das suas carências. Para estas pessoas, então, é como se o dinheiro ele não tivesse fim, porque essas coisas não têm fim, porque essas coisas só são saciadas em Deus. Então, quando nós temos fome de tudo isso, não encontramos este amor significativo que nos preenche, que nos satisfaz, as pessoas acabam, então, usando o dinheiro, achando que isso pode trazer ou preencher essas faltas. Elas se enganam e acabam se envolvendo com pessoas próximas em suas manobras, muitas vezes doentias, com falsas promessas. Por isso, o sábio pai aconselha a não sermos fiadores, pois se formos, estaremos assumindo a dívida de outra pessoa, como se ela fosse nossa, e ela será nossa, porque nós temos outros textos de Provérbios que falam a respeito disso e que nos diz a dívida de quem a dívida é de quem fez então a fiança, né? Da pessoa que emprestou o seu nome ou acabou emprestando o dinheiro para alguém que não tem muita responsabilidade. Além de continuarmos, então, ajudando o próximo a continuar a ser irresponsável com a sua vida financeira. Porque quem tem a sua vida financeira correta não precisa usar o nome de outra pessoa. Tem o seu próprio nome limpo, né? E nós vamos então para a segunda advertência. A segunda advertência é contra a preguiça. Então, tá lá Salomão falando para os seus filhos: não sejam preguiçosos. Então, nós temos o texto: advertência contra a preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, nem estil, ela prepara o seu pão na cega e ajunta o seu mantimento.
Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços e em repouso? Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então, advertência contra a preguiça. Uma coisa que eu aprendi é que preguiça não é um estado de ânimo, mas é um encosto, um espírito imundo alimentado por uma pessoa preguiçosa. Já disse Paulo lá em Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 10 a 12. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. O preguiçoso não vive a capacidade que Deus lhe deu para produzir, para subsistir, para viver dignamente e criativamente. Em vez de poder ajudar outras pessoas, ele acaba vivendo à custa de outras pessoas. O preguiçoso está a um passo da mendigância ou da delinquência. Então, Salomão adverte a seu filho: não seja preguiçoso, aprenda com as formigas. Nós temos hoje uma geração de adolescentes e jovens, de crianças, que já vivem esse estado de preguiça, né? E nós precisamos tratar da preguiça dos nossos filhos, porque jovens preguiçosos, eles precisam abrir os seus olhos. No versículo 6,6 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ou seja, aprenda com a formiga, que se mostram responsáveis pela subsistência não só sua, mas de toda a colônia. Todos precisam trabalhar na colônia para que todos possam comer. Assim deve ser em nossas famílias. Não deixe o seu filho alimentar esse espírito de preguiça, porque isso vai ser muito prejudicial no seu futuro. Então, nós precisamos tratar disso. Como que nós tratamos disso? A preguiça é a produção, né, de um coração ingrato e egoísta. Uma geração ingrata e egoísta forma uma geração preguiçosa e que vive na dependência de outras pessoas. A sedução da preguiça leva à acomodação e que pode gerar ainda mais deficiências físicas, emocionais e o empobrecimento da vida em todas as suas áreas. Então, a nossa terceira advertência é contra a maldade. Versículos 12 e 13 falam a respeito disso. Advertência contra a maldade. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca. Ele acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com o seu dedo. No seu coração só há perversidade. Todo tempo ele maquina o mal e anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrado sem que haja cura. Sério isso. Existe uma advertência em todos eles. E se você não observar e sair, né, por essa advertência, não acatar essa advertência, então cada um deles diz o que acontecerá. Com o preguiçoso, a sua pobreza virá como um ladrão e a sua necessidade como um homem armado. Agora, a advertência contra a pessoa má, que maquina o mal, que é perversa, diz que a perversidade, né, do seu coração o levará à destruição, que virá repentinamente, de forma que não haja cura. Então, advertência contra a maldade. O perverso e o vil é aquele que anda com a iniquidade na sua boca, pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Mentira, então, e engano são sinais, são atitudes que negam o propósito divino de afirmação, né, e de transparência. Uma afirmação honesta e transparente reflete
o caráter do nosso Criador e são atitudes que devem ser imitadas por nós. O mentiroso, o enganador, nega o trabalho contra a própria imagem de Deus. Fala isso no versículo 14. Fala daqueles que vivem semeando também discórdia, pessoas que não conseguem criar vínculos afetivos, sadios, sólidos, sem cobrança, se incomodam e tentam destruir amizades saudáveis e amigáveis, semeando então contendas, falsas ideias, imagens distorcidas que os levam a mentir e também a criar intrigas. Também temos o final deles. O final deles será a destruição repentina, a dureza dos seus corações não permitirá que enxerguem aquilo que é verdadeiro. Já nos versículos 16 e 19, fala sobre as coisas que o Senhor odeia. Ou seja, Deus não tolera certas atitudes. Mas quais seriam elas? Primeiro, os olhos cheios de orgulho. O orgulho pensa que é mais do que a imagem de Deus e por isso se engana totalmente. Uma língua mentirosa, matar é a quebra então do 6º mandamento, ainda se for uma pessoa inocente, é uma violação ainda muito mais chocante. O coração que faz planos perversos, Deus odeia. Se opõe, então, a pessoa que tem planos perversos, ela se opõe ao agir de Deus, ao seu mandamento de fazer o bem e de ser benigno para com todos. Fala sobre a testemunha falsa, que é a pessoa que profere mentiras e que semeia discórdia entre os irmãos. Todos esses pecados negam ter em si mesmo o caráter divino. E o quarto é a advertência contra o adultério, no qual nós já falamos no nosso devocional anterior. Então, que possamos continuar buscando a Deus, trazendo esses princípios para o nosso coração, endireitando as nossas veredas. E quem sabe levar para outras pessoas, compartilhe com outras pessoas a importância de trabalhar a sua vida do ponto de vista de Deus, buscando a sabedoria de Deus. Então, que a sua família encontre sabedoria para lidar com as questões da vida, com a criação dos filhos e trazendo essas advertências sérias para que sua família tenha um futuro e seus filhos também. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer. Leia então o capítulo 7. Deus te abençoe e até lá.